Amém, irmãos, precisamos dele e nós estamos aqui porque precisamos dele. E outra coisa importante, nós não precisamos apenas dele no sentido que ele nos dê, precisamos dele no sentido de adorá-lo e louvá-lo como ele merece. Amém? Senhor, nós te louvamos mais uma vez. Queremos agora ouvir a tua voz pela tua santa e gloriosa palavra. Fala conosco, Senhor, traz ao nosso coração a verdade da tua palavra para nos edificares, para nos abençoares, para nos dares vitória, Senhor, e faz isso na unção e na direção do teu Espírito Santo, pois tu conheces a nossa necessidade, sabes o que nos faz falta da tua parte, por isso, Senhor, vem cumprir em nós a tua vontade, para a tua glória, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem ficar sentados. Eu gostava mais do púlpito deste lado. O púlpito pode passar para aqui? Hã? Pode? Bem, então deixa estar, porque está a filmar, não é? Ok, está bom, não há problema. Fica assim mesmo. Graças a Deus. Eu estou a ver que alguns irmãos responderam ao apelo. Responderam ao apelo, não é? Bem, para os irmãos que não sabem o que eu estou a dizer, é melhor eu explicar, podem depois aí gerar alguma confusão desnecessária. Corresponderam ao apelo da quarta-feira à tarde. Foi, na quarta-feira à tarde, nós dissemos que íamos dar continuidade àquilo que estávamos ministrando exatamente na quarta-feira à tarde, e eu dou graças a Deus por ver os irmãos assim. E é assim que a igreja deve continuar, meus irmãos, amém, assim, vindo assim, glória a Jesus, e não assado, porque às vezes o nosso problema está no assado, mas assim é melhor, porque é assim que nós temos vitória no nome e no poder de Jesus, amém? Graças a Deus. Então, certamente, há aqui irmãos, esta noite estão em maior vantagem do que outros, porque enquanto que uns não sabem qual é a mensagem, os que estiveram aqui na quarta-feira à tarde já sabem, ou já se esqueceram. Não se esqueceram, pelo menos a irmã Maria Augusta não se esqueceu, não é? E eu creio que os outros também não. Vamos lá ver se depois desta noite os irmãos também, à semelhança dos irmãos que estiveram na quarta-feira à tarde, também não se esquecem. Amém. Vamos falar sobre exatamente a vontade de Deus. A vontade de Deus. Mas não acham que é importante isto, a vontade de Deus? Porque toda a nossa vida espiritual, toda a nossa salvação está diretamente relacionada com a vontade de Deus. É a vontade de Deus que nós sejamos salvos. É a vontade de Deus que sejamos abençoados. É a vontade de Deus que nós tenhamos vitória. Aleluia. É a vontade de Deus que nós estejamos aqui esta noite, ou não? É a vontade de Deus. E a vontade de Deus, ou fazer, executar a vontade de Deus, é algo que pertence à nossa nova vida. Porque antigamente, antes de ser salvos, conforme o apóstolo Paulo descreve na carta aos Efésios, capítulo 2, outrora, nós vivíamos fazendo não a vontade de Deus, mas fazendo a vontade da nossa carne e dos nossos pensamentos. Fazíamos a vontade de acordo com a nossa natureza pecaminosa e conforme nós pensávamos. E por causa de fazermos a vontade da nossa carne e dos pensamentos, da nossa mentalidade, daquilo que nós pensávamos, nós não estávamos fazendo a vontade de Deus. Mas nós podemos mais uma vez dar graças ao Senhor esta noite,
Porque Ele nos salvou. Ele nos salvou. Para quê, irmãos? Ele não só nos salvou, ou mais importante ainda, e nós precisamos compreender isto bem, mais importante ainda, nos salvar para irmos morar no céu com Ele, Ele salvou-nos para nós fazermos a sua vontade. Amém? Para nós conduzirmos a nossa vida de acordo com a sua vontade. Amém? E nós vamos ver esta noite que tipo de vontade é a vontade dele. Mas em primeiro lugar, a Bíblia mostra-nos que Jesus em tudo fez a vontade de Deus. Amém? Jesus, meus irmãos, veio ao mundo para fazer a vontade do Pai, e em todas as coisas Ele realizou a vontade de Deus. Vamos ver em João, capítulo 6, verso 38, eu estou recapitulando, João 6, 38, que diz, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Portanto, a razão por que Jesus, ou o propósito que trouxe Jesus a este mundo, foi fazer não a sua vontade. Note, estamos a falar de Jesus. Estamos a falar do Filho de Deus. Mas ele, ao pisar este mundo, ele não veio para fazer a sua vontade, mas fazer a vontade daquele que o enviou. Então, amados irmãos, vamos perceber algo que eu considero importante e necessário. Ao fazer a vontade de Deus, Jesus conquistou a nossa salvação. Tornou-se o nosso Salvador. Porquê é que Jesus pode ser o nosso Salvador? Porquê é que Ele é o nosso Salvador? Porque Ele fez a vontade de Deus. Aleluia. E ao fazer essa vontade, ao realizar essa vontade, Ele tornou-se o nosso Salvador, único, suficiente e verdadeiro. Glória a Deus. Gálatas 1:4 diz o apóstolo Paulo acerca dele, que se entregou a si mesmo por os nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Portanto, Jesus resgatou-nos, salvou-nos, cumprindo integralmente a vontade de Deus, nosso Pai. Portanto, ao fazer a vontade de Deus, Jesus não só se constituiu o nosso Salvador, mas também, irmãos, se constituiu o nosso exemplo. Portanto, no aspecto da vontade de Deus, Ele é o Salvador, porque cumpriu essa vontade, mas ao cumprir a vontade de Deus, Ele, ao mesmo tempo, se tornou o nosso exemplo. Portanto, nós temos em Cristo o exemplo máximo para também nós fazermos a vontade de Deus. Amém? Ele é o nosso exemplo. E o apóstolo Paulo, tomando isto como regra da sua vida, em 1 Coríntios 11:1, ele diz: sigam o meu exemplo como eu sigo o exemplo de Cristo Jesus. Irmãos, nós temos o direito de apelar aos crentes, quer sejamos líderes, quer sejamos crentes, enfim, que não tenhamos qualquer tipo de liderança, temos o direito de apelar que tomem o nosso exemplo se nós estivermos a seguir o exemplo de Cristo Jesus. Portanto, Ele é o nosso Salvador, mas ao mesmo tempo é o nosso exemplo para nós o podermos imitar. E Deus nos ajude, irmãos, a nós sermos verdadeiramente imitadores de Cristo Jesus. Mas Jesus, já vimos, Ele é o nosso Salvador, fazendo a vontade de Deus, Ele é o nosso exemplo, mas Jesus não apenas nos dá o exemplo, mas também nos dá a capacidade para fazer a vontade de Deus, na medida em que nós vivamos ligados a Ele.
quando nós vivemos uma vida espiritual ligada a Jesus, em comunhão íntima com Ele, nós recebemos da parte dele a capacidade para podermos obedecer a Deus. Por isto, irmãos, a grande necessidade do crente é viver em íntima comunhão com Jesus. Sabem o que Jesus disse em João 15:5? João 15:5. Ele usou uma metáfora, o exemplo da videira, designando-se a si próprio como: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. E depois Jesus remata: porque sem mim nada podem ou nada podeis fazer, ou na versão que eu tenho, sem mim não podem fazer qualquer coisa alguma, não é? Portanto, para nós obedecermos a Deus, para fazermos a sua vontade, precisamos da sua capacitação. Amém? Então, o que é que nós já vimos, irmãos? Que em termos de Jesus fazer a vontade de Deus, Ele é, em primeiro lugar, o nosso Salvador. Em segundo lugar, Ele é o nosso exemplo. E em terceiro lugar, Ele é o nosso capacitador, que nos capacita a fazer a sua vontade. Muito bem. Agora, para fazer a vontade de Deus, o que é que a Bíblia nos mostra que é necessário? O que é que nós precisamos, irmãos, em que constitui a nossa necessidade no sentido de fazermos a vontade de Deus? Em primeiro lugar, é bom que nós percebamos que o apóstolo Paulo orava pelos crentes para que fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus. Esta é a oração de Paulo. Vejam, Paulo compreendia que os crentes precisavam conhecer a vontade de Deus. Amém? Porque para podermos praticar a vontade de Deus, nós precisamos conhecer qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? A vontade de Deus no sentido do nosso caminhar com Ele. Colossenses 1:9. Esta é a oração de Paulo. É interessante que Paulo gostava que os crentes percebessem como ele orava por eles. Estão a ver? E muitas vezes nas suas cartas ele descreve o tipo de oração que fazia pelos crentes. E aqui temos um exemplo. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Paulo estava orando porque ele sabe que os crentes precisam conhecer ou estar cheios da plenitude, do pleno conhecimento da vontade de Deus. Em segundo lugar, nós precisamos não só conhecer a sua vontade, mas precisamos compreender qual é a vontade de Deus para nós nas diversas circunstâncias da nossa vida. Os irmãos estão a perceber? Conhecer a vontade de Deus dá-nos uma panorâmica geral da sua vontade. Mas compreender a vontade de Deus implica conhecer o que Deus deseja que nós façamos em relação às diversas circunstâncias da nossa vida. Amém? Nós muitas vezes passamos por diversas circunstâncias, passamos por diversos problemas, temos que fazer diferentes ou diversas decisões, e é aí que nós precisamos compreender a vontade de Deus para decidirmos, para agirmos, para falarmos convenientemente, amém, e para tomarmos a atitude correta com a qual Deus é glorificado e nós, por nossa vez, somos abençoados e temos vitória. Por isso o apóstolo Paulo escreve em Efésios capítulo 5 e verso 17:
este versículo tem duas constituintes, uma pela negativa e outra pela positiva. Já repararam? É assim que a gente tem que estudar a palavra de Deus. É ver, meus irmãos, apreciar o texto, analisar o texto, porque é a palavra de Deus que nos enriquece. Ora, temos aqui uma situação pela negativa e uma situação pela positiva. Qual é a situação pela negativa? Não sejam insensatos, não sejam malucos, não sejam doidos da cabeça. É isso que Paulo está dizendo para os crentes. Não percam o juízo. Hein? Não sejam... Nós aqui no Algarve costumamos ter uma expressão, não sejam doidivanas, já ouviram? É isso, não é? Os algarvios de Gema sabem. Não sejam doidivanas, não é? Mas, agora pela positiva, mas procurem compreender, e aqui é uma ordem que Paulo dá, uma exortação que ele nos dá, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E é isto que nós precisamos, meus irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, com a ajuda da sua graça na nossa vida, compreendermos qual é a vontade do Senhor quando temos que falar, quando temos que agir, quando temos que tomar alguma decisão. Precisamos, porque muitas vezes, irmãos, por falta de compreendermos a vontade de Deus, às vezes falhamos, ou não? Às vezes erramos, às vezes fazemos aquilo que não devíamos fazer, ou às vezes dizemos aquilo que não devíamos dizer, por falta de compreensão da vontade de Deus quando nos expressamos ou quando agimos. E como é que nós podemos compreender isto? Como é que nós podemos ser cheios da plenitude do conhecimento da vontade de Deus? Como é que nós podemos compreender para as diversas circunstâncias da nossa vida a vontade de Deus? Atos 20, 27. E eu gostava de chamar a vossa preciosa atenção, irmãos, para isto, porque me parece de veras pertinente. Paulo está dirigindo-se aos anciãos de Éfeso, está-se dirigindo à liderança de Éfeso. E ele está dizendo uma coisa: não Não, 20, 27. 27. Isso. Então, porque nunca deixei de vos anunciar o quê? Todo o conselho. Noutra versão, se houver uma versão na nova versão internacional, se vocês estiverem aí para que possamos lerem todos, na nova versão internacional, exato, vão ver, nesta versão, que eu creio que é mais compreensível, Paulo diz: pois não deixei de proclamar-vos toda a vontade de Deus. Como é que o apóstolo Paulo proclamou ou ensinou aos crentes toda a vontade de Deus? Como é que nós podemos aprender toda a vontade de Deus? Através do ministério da palavra. Mas não apenas lendo a palavra, mas, meus irmãos, estudando a palavra de Deus. Porque é a doutrina, e neste caso a sã doutrina, com certeza, porque a doutrina errada não interessa, a sã doutrina que nos dá o quê? O conhecimento, e nos faz com que nós compreendamos a vontade de Deus. Por isso, irmãos, estudar a palavra de Deus é algo indispensável e absolutamente necessário para todo o crente.
Se nós queremos conhecer e compreender a vontade de Deus, nós temos que estudar a sua palavra. Nós temos, meus irmãos, que estudar a Bíblia, a palavra de Deus, nas suas diversas doutrinas, porque é através da doutrina, amém, que nós podemos entender qual é a vontade de Deus, no modo geral, e também nos aspectos particulares da nossa vida, seja, como já disse, em pensamento, seja nas nossas decisões, seja nas nossas palavras. Então, nós precisamos compreender e saber a vontade de Deus. Agora, como é que nós a podemos praticar? Como é que o crente, não sei se os irmãos alguma vez já pensaram nisto, já meditaram, como é que eu posso praticar a vontade de Deus? Como? Será que a Bíblia nos ensina algo sobre isso? Claro, na Bíblia temos ensino para tudo, irmãos. E, nomeadamente, para este importante aspecto da nossa vida, que é fazer a vontade de Deus. Como podemos fazer a vontade de Deus? Fazer a vontade de Deus inclui duas partes. A parte que pertence a Deus e a parte que nos pertence a nós. Estão a ver? Para fazer a vontade de Deus, Deus tem que fazer a sua parte em nós e nós temos que corresponder fazendo também a nossa parte. Vamos ver primeiro a parte de Deus. Salmo 143 e verso 10, o salmista preconiza aqui a parte de Deus no sentido de fazer a sua vontade. Salmo 143 e verso 10. O que é que ele diz? Ensina-me a fazer a tua vontade. Tu és o meu Deus. Amém. Porque Ele é o meu Deus. E porque nós queremos fazer a vontade dEle, nós precisamos que Ele nos ensine. Amém. A fazer a sua vontade. Os irmãos não acham que é uma oração que nós precisamos fazer? Os irmãos não acham que esta é uma oração que nós a cada dia devíamos fazer ao Senhor? Senhor, ensina-me a fazer a tua vontade. Porque para fazermos a vontade de Deus, nós precisamos que Ele nos ensine. E Deus tem todo o prazer em nos ensinar, amém, a fazer a sua vontade. Glória a Jesus. Ensina-me a fazer a tua vontade. Não só pelo seu ensino, mas também pela sua ação em nós. Deus não só nos ensina, mas Deus opera em nós, aleluia, de maneira a que nós possamos corresponder ou praticar o seu ensino. Filipenses 2:13. Aqui, se puderem, na nova tradução, a linguagem de hoje. Pode? Pode ser? Amém. Gosto desta versão, que é mais esclarecedora. Hein? O que é que o apóstolo Paulo diz? Pois Deus está quando? Está sempre a fazer o quê, o nosso Deus? Está sempre agindo em nós. Para quê? Para que nós possamos obedecer à sua vontade. Nós temos a sua ajuda, amém. Ele não só demanda que nós lhe obedeçamos, mas Ele ensina-nos a obedecer e opera em nós o seu poder, a sua graça, o seu Espírito Santo, aleluia, para que nos dê a faculdade de nós lhe obedecermos. Porque a obediência a Deus, meus irmãos, mais do que tudo, depende da graça e do poder de Deus na nossa vida. Mas nós não estamos isentos da nossa responsabilidade. Nós temos a nossa responsabilidade e a Bíblia é bem clara ao nos mostrar qual é a nossa responsabilidade ou a nossa ação no sentido de fazermos a vontade de Deus.
E o primeiro conteúdo, o primeiro contributo, melhor dizendo, da nossa parte, é o não nos conformando. Ouçam, irmãos, que isto é significativo. Não nos conformando com o estilo de vida do mundo. Porque o estilo de vida do mundo é contrário à vontade de Deus. O estilo de vida deste mundo é absolutamente contrário à vontade de Deus. E se o crente está imitando o estilo de vida deste mundo, o crente não pode obedecer a Deus. Vejam o que temos em Romanos capítulo 12, verso 2. É bom compreender isto. E às vezes há crentes que não entendem isto e ficam fascinados com certo estilo de vida do mundo, irmãos. Mas o estilo de vida do mundo é contrário à vontade de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz, não se amoldem na NIV, não na NVI, não se amoldem ao padrão deste mundo. Meus irmãos, para fazermos a vontade de Deus, nós não podemos amoldar-nos ou tomar o molde ou o padrão deste mundo, porque o padrão, o molde deste mundo, se nós pusermos a nossa vida no molde deste mundo, nós não podemos fazer a vontade de Deus. Irmãos, entendem? Nós temos que pôr a nossa vida noutro molde, e o outro molde é a palavra de Deus. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Só assim, quando nós fugimos do molde deste mundo, quando nós não nos identificamos com o padrão deste mundo, é que nós estamos em condições, meus irmãos, de realmente fazer a vontade de Deus na nossa vida. Por outro lado, não dando também lugar aos nossos maus desejos. Porque nós temos, todos nós, meus irmãos, não há ninguém que escape, faz parte da nossa natureza que ainda não está totalmente erradicada de nós. Só quando ressuscitarmos, amém? E tivermos um corpo à semelhança de Jesus, é que toda esta natureza má que ainda nos domina será erradicada. Mas ainda temos, e porque ainda temos, nós somos assaltados por maus desejos. E esses maus desejos não nos permitem fazer a vontade de Deus. Nós temos que não dar lugar a esses maus desejos, mas dar lugar àquilo que a palavra de Deus nos ensina, que devemos dizer, que devemos pensar e que devemos agir. Amém? 1 de Pedro 4:2. E agora Pedro, também envolvido nesta situação, ele nos diz, para que no tempo que lhe resta, nós podemos empregar a primeira pessoa do singular, que nos resta, não vivam ou não vivamos mais para satisfazer os maus desejos humanos. A nossa humanidade tem maus desejos, irmãos. Quer queiramos, e nós temos que perceber isso, para não sermos enganados. Porque Tiago diz que o nosso coração é enganoso, mais do que todas as coisas. E nós, meus irmãos, não permitamos ser enganados pelo nosso coração, satisfazendo os maus desejos humanos da nossa humanidade, mas façamos a vontade de Deus. Em terceiro lugar, nós temos que ter uma nova mentalidade. Os irmãos sabem, a questão da mentalidade, um dia eu irei falar aos irmãos sobre a mentalidade cristã.
está prometido, certamente vai ser cumprido. A mentalidade cristã. E a mentalidade cristã é uma mentalidade diferente, tem que ser diferente, absolutamente diferente da mentalidade deste mundo. Este mundo, irmãos, tem uma mentalidade. As pessoas fazem o que fazem, dizem o que dizem, agem da forma como agem, porque eles têm uma sua própria mentalidade, que é a mentalidade deste mundo, ou a mentalidade carnal, que é oriunda da natureza carnal das pessoas. Agora, irmãos, se nós queremos fazer a vontade de Deus, nós precisamos transformar-nos, criar uma nova mentalidade, uma mentalidade que se coaduna com a palavra de Deus, uma mentalidade de acordo com o que Deus nos ensina na sua palavra. Isto significa ganhar uma nova mentalidade, ou se quiserem, termos a mente de Cristo Jesus. Isso é um milagre. Isso acontece no novo nascimento. No novo nascimento nós mudamos de vida, porque também mudamos de mentalidade. É por isso que as pessoas não nos entendem. Os incrédulos não nos entendem. Os incrédulos, meus irmãos, não nos entendem. Porque é que nós estamos aqui esta noite, numa noite destas, estamos aqui reunidos. Eles não entendem, porque eles não têm a nossa mentalidade. Mas nós entendemos, amém. Porquê? Porque nós temos uma nova mentalidade, que nos foi dada no momento em que nós rendemos a nossa vida a Jesus, nascemos de novo e nos tornamos novas criaturas nele, amém. O meu português está a ser compreendido aí em espanhol? Entendes? Bien. Amém. E precisamos desta renovação. E precisamos também, irmãos, desta nova mentalidade, seja controlada pelo Espírito Santo. Nós devemos pedir, Senhor, controla a minha mentalidade pelo teu Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus opera de tal maneira que ele controla a nossa mentalidade, no sentido de, em vez de fazermos a vontade da nossa carne ou a vontade do mundo, nós estamos em condições de fazer a vontade de Deus. É isso que nós temos em Romanos capítulo 8. É um capítulo precioso de Romanos. Está prometido, qualquer dia vamos a ele. Os irmãos ficariam bem admirados das joias preciosas que nós temos neste capítulo. Mas vamos ver uma esta noite, pelo menos. Romanos 8, 4 a 5. Deus fez isso. É na nova tradução em linguagem de hoje, se é possível. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós. Isto é, o que é que isso significa? Para que nós pudéssemos obedecer a Deus, fazer a sua vontade. Que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Para fazer a vontade de Deus, nós temos que viver de acordo com o Espírito Santo, irmãos. Nós temos que nos deixar guiar, dirigir pelo Espírito Santo. E é quando a nossa vida é guiada pelo Espírito Santo que nós podemos fazer a vontade daquele que nos salvou, daquele que é o nosso melhor amigo. Amém. Mas as que vivem, já no final do verso 5, as que vivem de acordo com o Espírito de Deus, têm a sua mente controlada pelo Espírito. E nós precisamos ter a nossa mente controlada. Irmãos, o crente não pode ser um descontrolado. Tem que ser alguém controlado. Por quem? Pela mulher? Pelo marido? Pelos filhos? Pelos pais? O que a Bíblia nos mostra aqui é que nós precisamos ser controlados pelo Espírito Santo.
uma mentalidade controlada pelo Espírito. E assim, com a ajuda de Deus, estamos em condições ou capacitados para cumprir a nós a vontade de Deus. Posso ouvir um amém dos irmãos? Estamos a compreender? Agora, quais são as características da vontade de Deus? Vamos voltar a Romanos 12 e verso 2, onde há uma descrição tríplice da vontade de Deus. O apóstolo Paulo adjetiva a vontade de Deus em 3 aspectos. Primeiro, ela é, digam lá os irmãos, o que é que encontraram lá? Ela é alto. Ela é, eu espero que não pus os irmãos a dormir, não? Ela é boa. Nós temos falta de intercâmbio. Há muita falta de intercâmbio. Os irmãos ficam, parece que estão ouvindo o discurso do Presidente da República. Os irmãos estão ouvindo a palavra de Deus. E quando ouvimos a palavra de Deus, tem que haver ação e reação. Ela é boa. O que é que significa? Que a vontade de Deus é benéfica. Hein? Contribui para o nosso bem. Os irmãos, fazer a vontade de Deus é um benefício que nós fazemos a nós mesmos. Não é um fardo, não é um peso, irmãos. É um benefício que nós fazemos à nossa vida quando fazemos a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é boa, é benéfica. Em segundo lugar, a vontade de Deus é agradável. Significa, irmãos, que ela é aprazível. Significa que a vontade de Deus nos dá prazer. Ou não? Dá-nos agora, porque não nos dava. Antes de nascermos de novo, aquele que não é nascido de novo tem azar à vontade de Deus. Passa a expressão, fazer a vontade de Deus para quem não nasceu de novo é uma chatice muito grande. É uma seca. Fazer a vontade de Deus é uma seca, mas graças a Deus que nós nascemos de novo, aleluia. E porque nascemos de novo, a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus não é uma seca, é algo que nos deve dar o maior prazer. Ela é também perfeita. Significa que ela nos aperfeiçoou o nosso caráter. E quanto nós precisamos de um caráter aperfeiçoado, não acham, irmãos? Porque às vezes os nossos problemas, ouçam, muitas das nossas lutas, quer queiramos, quer não, quer admitamos, quer não, muitos dos nossos problemas e lutas são resultado das nossas falhas de caráter. É ou não é? Na família, no ambiente conjugal, no emprego, isso é a verdade? Mas, irmãos, a vontade de Deus aperfeiçoa o nosso caráter. Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos mostrando que estamos tendo um caráter perfeito. Aleluia. Porque a vontade de Deus é perfeita. E eu quero concluir, pois é, ainda tem que ser para outra vez. Os irmãos já ouviram que o Papa disse que só 8 minutos chega? O Papa disse que exortou os padres a só pregarem 8 minutos. Porque dizendo que a partir daí põe os crentes a dormir.
para aquilo que eles dizem, eu acho que 8 minutos, 5 minutos já chegava, não é? 5 minutos chegava. Mas há 3 expressões da vontade de Deus que eu gostava de chamar a atenção dos irmãos. Em relação a Deus, qual é a vontade de Deus em relação a Ele próprio? 1 Tessalonicenses 5,18. A vontade dele em relação a Ele próprio. Os irmãos ainda aguentam mais um bocadinho? Não. Hã? Aguentam? Não? Se calhar é demais. Bom? 1 Tessalonicenses 5,18. Deem graças em todas as circunstâncias. Esta é a vontade de Deus em relação a Ele. Que o crente dê graças a Deus em todas as circunstâncias. Amém? Então, irmãos, nós não temos outra. Fazer a vontade de Deus é dar-lhe graças, é agradecer-lhe em todas as circunstâncias. Mesmo quando aparentemente nós somos prejudicados, ainda assim, nós temos razão para dar graças a Deus. Uma vez, quando eu pastoreava Lisboa, eu estava no meu gabinete lá na igreja e veio a notícia de que o irmão Martinez tinha sido assaltado. Levaram-lhe a carteira. Imediatamente eu peguei no telefone, telefonei para ele, enfim, solidarizar-me com ele. Irmão Martinez e tal, dizer: olha, irmão, dou graças a Deus. O irmão ainda dá graças. Dou, porque fui o assaltado e não fui o ladrão. Amém? Porque não podendo evitar, é melhor ser assaltado do que ser ladrão, ou não é verdade? Portanto, irmãos, em tudo nós podemos dar graças a Deus. E temos razões para isso, ou não temos? Amém? Temos razões para dar graças a Deus. Esta é a vontade de Deus em relação a Ele. Em relação a nós, 1 Tessalonicenses 4,3. Qual é a vontade de Deus no que diz respeito a nós próprios? Que também é muito significativo. Porque esta é a vontade de Deus, é a vontade expressa de Deus. Está expressa, não há dúvida. Não há equívocos, irmão. Não há qualquer situação que nós possamos dizer, não percebo bem, não. É clara, bem clara. Qual é a vontade de Deus? A nossa santificação. Que os apostolhais de tudo aquilo que não corresponde à sua vontade. A santificação. Deus quer, é a vontade dele que ele seja santificado. É a vontade de Deus que os irmãos sejam santificados. Não perfeitos, porque nós não podemos ainda ser perfeitos. Agora devemos ser santificados. E santificado significa duas situações. Significa separado de e dedicado a. Porque se for apenas separado de, é ascetismo. Não é santificação. A verdadeira santificação tem estes dois elementos. Separado de e dedicado a. Separado do pecado para nos dedicarmos a Deus. Amém? É separação e também dedicação ao Senhor. Esta é a vontade dele para nós. Agora vamos ver que Deus tem uma vontade também em relação aos outros. 1 de Pedro 2,15, em relação aos outros. Às vezes nós esquecemos disso. Eu acho que nós já fomos mais zelosos em termos daquilo que vamos analisar. Eu não sei, mas é provável que nós já
tenhamos tido mais cuidado com o nosso testemunho. Às vezes nós não estamos a ter o devido cuidado com o nosso testemunho. Amém? E é o nosso testemunho que nos identifica como discípulos de Cristo. Amém? É o nosso testemunho. É a nossa maneira com que os outros podem ler e ver a nossa vida. Por isso, o apóstolo Pedro diz, 1 Pedro 2,15, porque assim, pois é da vontade de Deus que praticando o bem. Para quê? Vocês silenciem a ignorância dos incêndios. Irmãos, noutras palavras, traduzindo isto por outras palavras, é dando um bom testemunho que nós calamos a boca dos incrédulos. Percebemos todos? É dando um bom testemunho. E esta é a vontade de Deus, que nós possamos dar um bom testemunho onde vivemos, onde estudamos, onde trabalhamos, nos nossos relacionamentos, para que aqueles que nos criticam, falam mal de nós, calem a boca. Vendo que afinal, a maneira como nós vivemos é uma maneira muito diferente e superior à maneira como eles vivem. Amém? Isto não é fanatismo, irmãos. Isto é cumprir a vontade de Deus. Amém. E fazer a vontade de Deus dá-nos uma garantia que Ele responde às nossas orações. Fazer a vontade de Deus dá-nos uma garantia que um dia vamos estar com Ele na glória. Nós não vamos estar com Ele na glória por fazer a vontade de Deus, porque nunca estaríamos. Mas o fazer a vontade de Deus é uma garantia de que nós estamos no caminho que conduz à vida eterna. Porque o caminho que conduz à vida eterna é o caminho feito na vontade de Deus. Glória e louvor ao nome de Jesus. Podemos dar glória a Ele, meus irmãos? Os irmãos querem ficar de pé para darmos glória a Jesus? Amém. Os irmãos perceberam aquilo que ouviram. Vamos orar ao Senhor por uns momentos, porque nós depois, irmãos, um culto pentecostal, outra promessa, mas isto vai. O culto pentecostal tem 3 partes importantíssimas e indispensáveis. Tem o louvor, tem o ministério da palavra. Bum! Acabou. É assim? Não. Depois tem o ministério do Espírito. Que os crentes, em função do que ouviram da palavra, dispõem a sua vida e o seu coração para deixar que o Espírito Santo depois vá aplicando a cada um, em particular, a nossa necessidade própria. Aquilo que nós precisamos, irmãos. Amém? Porque aquilo que os irmãos ouviram de modo geral. Mas cada um tem uma necessidade própria, não é? E é o Espírito Santo que conhece a nossa necessidade, que aplica à nossa vida, aleluia, aquilo que ouvimos da palavra. Então nós temos que dar lugar ao ministério do Espírito, dar tempo. Porque se nós damos tempo ao louvor e damos tempo à palavra, temos que dar lugar, dar tempo ao ministério do Espírito Santo também, que opera nas nossas vidas. Vamos fazer isso. Amém. Então, irmãos, na liberdade do Espírito, aleluia, vamos orar, vamos buscar a Deus. Segundo aquilo que ouvimos, aleluia, e o irmão espontaneamente, uma irmã, levante sua voz para orar, aleluia, para em nome do todo, orar e buscar a Deus. Rápido, irmão, faça isso rápido e deixe o Espírito Santo operar na sua vida, conforme a sua necessidade, para que o irmão saia daqui esta noite com vitória, no nome e no poder de Jesus, aleluia.
saia renovado, abençoado, fundamentado na palavra de Deus. Amém, aleluia. Amém. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, deixa o Espírito Santo mover na tua vida, irmão. Mover no teu coração, aleluia. Operando, glória e louvor a Ele. Amém, aleluia. Talvez tu entraste com uma necessidade, precisavas de ouvir esta palavra, porque eu não preguei por acaso, preguei de acordo com aquilo que o Espírito Santo achou que era a nossa necessidade. Então deixa que o Espírito opere na tua vida, conforme a tua necessidade. Aleluia, para que tu comeces ou continues a viver em vitória e em bênção. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Jesus. Um irmão, uma irmã, levante sua voz a Deus em oração. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória e louvor ao teu nome, Jesus. Graças e louvores a ti, ó Deus. Aleluia. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Aleluia. Glória a ti, Deus. Glória ao teu nome. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças e louvores ao teu nome, Jesus. Aleluia. Move-te, Espírito Santo. Aleluia. Amém. Aplica a verdade da tua palavra a cada coração, a cada vida esta noite. Bendito Deus. Aleluia. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia. Conheces a nossa estrutura, conheces a nossa necessidade, amém. Conheces quanto nós precisamos da tua operação em cada um de nós, aleluia. Glória a ti, Jesus, glória a ti, porque tu nos conduzes em triunfo, aleluia, e em vitória, Deus. Glória e louvor ao teu nome, Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Amém. Glória a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Obrigado, Jesus. Glória ao teu nome, glória ao teu nome. Pela? Amém. Aleluia, aleluia. Bendito Deus, glória a ti, aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia. Amém, amém, amém. Amém, graças a Deus. Aleluia, aleluia. Louvor e glória ao teu nome, Salvador amado. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Amém. Amém. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Amém. 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 Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Graças a Deus. Amém.
Amém. Obrigado, Jesus. Glória e louvor ao teu nome, Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito Deus. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém. Amém. Glória a ti, Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Amém. Vamos aproveitar também, meus irmãos, para levantar a nossa oferta agora, tá bom? Vamos dar ao Senhor com alegria. Amém, amém. Vamos Aleluia. Vamos ficar louvá-lo e sentados. dar com alegria ao Senhor. Depois, à Amém. medida que vão dando a vossa oferta, vamos